Se você chegou nesse vídeo é porque você tem dois objetivos: ler mais e melhor. E hoje eu quero passar aqui algumas dicas práticas para você ler tanto livros no geral como um todo, absorver mais, e também algumas dicas práticas para você que quer crescer na leitura da Bíblia. Então esse vídeo ele vai ser separado em dois momentos. No primeiro momento eu quero falar sobre livros no geral, como você definir uma rotina de leitura, algumas dicas práticas de absorção também. Já no final eu quero dar algumas dicas práticas para você que quer crescer na leitura da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia é um livro à parte, ela requer mais de nós, mais atenção, então eu preferi separar em dois momentos. Então se você tem interesse tanto em ler mais livros no geral, quanto também ler mais a Bíblia e entender mais, por favor, permaneça nesse vídeo que eu vou te passar algumas dicas práticas e rápidas. Bom, vamos lá. Para começar a falar de livros no geral, a primeira dica que eu quero dar para você, uma dica valiosa, é: defina um objetivo de leitura. Sim, eu sei que pode parecer um pouco bobo, muitas pessoas já fazem isso, mas é importantíssimo definir um objetivo de leitura, até para você conseguir ler mais rápido e ler melhor também. Às vezes muitas pessoas têm alguns livros ali que ficam do lado da cabeceira, ou aquele livro de estante que está sempre lendo de vez em quando, e muitas das vezes não tem um compromisso de leitura diário, porque assim, quando der um momento, quando só aparecer uma oportunidade, eu leio um pouco. Mas uma grande dica é: defina um objetivo de leitura. Como que isso pode ser feito? Uma dica prática que eu dou para algumas pessoas é: pega a quantidade de páginas que tem no livro. O livro tem 100 páginas, tem 200 páginas, e divide pela quantidade de dias que você quer ler. Então se você quer ler em 2 semanas um livro de 300 páginas, você deveria dividir 300 por 14, e ali vai aparecer exatamente qual a quantidade de páginas que você tem que ler por dia. Dessa forma fica muito mais palpável, tanto para você criar o hábito da leitura, quanto para você ler mais. Você colocando uma meta diária, todo dia você vai estar lendo essa meta, e quando você alcançar a meta, você vai saber que já leu o suficiente, que já pode partir para outra atividade. Então isso é bom por dois motivos. Primeiro, você tem data para começar e terminar um livro, e dessa forma você consegue absorver mais coisas, você consegue se comprometer com isso. E segundo, te ajuda muito na construção de um hábito, porque uma vez que você estabeleceu essa rotina de, vamos supor, 14 dias de leitura de um livro, quando chegar no 15º, 16º dia que não tiver mais nada para ler, você vai sentir falta, você vai pensar: pera, tem alguma coisa faltando no meu dia, e vai ser a leitura do livro. Então a primeira dica, muito simples e muito rápida, é: defina um objetivo, quantidade de páginas dividido pela quantidade de dias que você quer ler, e pronto, você acha a quantidade de páginas diária que você tem que estar comprometido todos os dias para estar lendo. Fechado? A segunda dica, que também conversa com a primeira, é: defina uma rotina de leitura. Como assim? Olha, uma vez que você determinou que, vamos supor que você tem que ler 20 páginas por dia, às vezes o seu dia é tão corrido que você não consegue separar ali 20 minutos, ou 15 minutos, 10 minutos para ler 20 páginas de maneira consecutiva ali, ou de maneira contínua. Então, uma forma de você fazer isso ao longo do seu dia é definir uma rotina. Às vezes, ler 30 páginas no dia deve ser muita coisa para você, então você poderia separar isso por horários. Por exemplo, de manhã você lê uma porção, na hora do seu almoço você lê mais uma porção, na hora de que você chegar do trabalho lê mais um pouco, e antes de dormir mais um pouco. Aí a rotina cabe, com certeza, você vê qual horário que dá mais certo para você. Mas você fragmentar a leitura ao longo do dia, primeiro, te ajuda a manter o assunto que você está lendo ali em mente, ao longo de todo o dia, e também ele alivia. Afinal de contas, você não precisaria ler 50 páginas de uma vez, você poderia ler isso de forma fragmentada e também ir refletindo sobre aquilo que você está lendo. Então a segunda dica é essa, muito valiosa também: defina uma rotina de leitura. Inclusive, um ponto para comentar sobre isso é: se você tem uma rotina de leitura, outra coisa que pode ser feita para te lembrar é colocar um cronômetro, por exemplo, colocar um despertador, um alarme. Então olha, primeiro o alarme desperta às 7 da manhã, que ele me alerta da primeira leitura, depois no horário de almoço, meu segundo turno de leitura, e assim você vai sistematizando isso, deixando mais prático, colocando ali horários e despertador para te lembrar exatamente de que hora que você tem que ler e quantas páginas você tem que ler. A terceira dica é: crie um ambiente propício para a leitura. A gente sabe que o nosso dia é muita correria, tem muita coisa acontecendo, muito barulho, muita distração, e separar um ambiente apenas para a leitura vai te ajudar muito. Um ambiente com uma boa iluminação, sem muitas distrações. Desligue o seu celular, coloque no modo avião e concentre-se naquilo. Algumas pessoas gostam de ler no escuro, apenas ali com uma lamparina ou algo do tipo. Outros já gostam de ler ao ar livre. Vê o que dá mais certo para você, vê o que combina mais com você, com o que você se sente mais confortável para ler, mas um ponto é: defina realmente um ambiente para a leitura. Isso vai fazer uma diferença fundamental.
A quarta dica para ler mais e melhor é: escolha o livro certo. Ninguém merece ler algo que não lhe interessa, né? Você tentar ler algo ali que você não está interessado é muito difícil, é muito danoso, é muito penoso. Claro que algumas vezes não tem como correr, às vezes é um livro de faculdade, às vezes é um livro do trabalho e infelizmente você vai ter que ler e é uma luta realmente, mas se a sua intenção é ler por prazer de fato ou para conhecer mais algum assunto, escolha um assunto do seu interesse, escolha um livro que você goste, veja as recomendações, leia, né, realmente ali o endosso do livro, veja se faz sentido para você de fato. Ler o que você está interessado é muito mais fácil, fica muito mais leve. Tem aquele livro que você está lendo por obrigação, que parece que é truncado, você vai lendo e não sai da página, e parece que cada página é uma eternidade para acabar, cada capítulo não acaba nunca. Mas tem livro que quando é do seu interesse, você não consegue parar de ler. Você começa a fluir naquilo ali, você começa a se envolver na história e quando vê você já passou 3, 4 capítulos ali e nem percebeu. Então, escolher o livro certo, escolher o livro que te interessa é fundamental. Agora, a quinta dica é um pouco polêmica, alguns não gostam, outros gostam, mas utilize técnicas de leitura rápida. Quais seriam essas técnicas? Tem a famosa leitura dinâmica que todo mundo conhece. Se você não sabe o que é, pesquisa no YouTube, porque se eu vou falar aqui vai demorar um pouco, mas a leitura dinâmica que te ajuda a ler mais rápido. Outra coisa também que eu costumo fazer, que é muito bacana, é você ler enquanto ouve, né? Então se o seu livro que você está lendo também tem audiobook dele, você pode estar lendo e ouvindo ao mesmo tempo, isso te ajuda a absorver mais. Ninguém consegue absorver um livro 100% daquilo que lê. Na verdade, quando você ouve, a absorção, cientificamente provado, ela é até maior quando você ouve do que quando você lê. Então imagina se você lê e ouvir ao mesmo tempo. Você, primeiramente, vai conseguir ler mais rápido, porque você vai acompanhando e vai ouvindo, seu cérebro vai raciocinar, né, mais fácil. E também você vai conseguir absorver mais, porque mais de uma forma que o seu cérebro está recebendo essa informação, tanto por estar lendo, né, de forma ocular, quanto também por estar ouvindo. Então é uma grande dica também utilizar algumas técnicas de leitura rápida. E por fim, a última dica para você estar, na verdade, absorvendo mais daquilo faça anotações e resumos daquilo que você está lendo. Você pode fazer isso tanto de forma escrita, o que é muito legal. Alguns gostam de gravar um áudio para próprio contato, né? Que todo mundo tem um grupo que tem só você no WhatsApp. Vai lá, entra nesse grupo, grava um áudio lá e conta a história do livro. É uma grande forma de você realmente absorver, porque você começa a falar e seu cérebro tem que puxar as informações. Outra forma é você contar para alguma pessoa de fato, né? Se você é casado, contar para sua esposa ou para seu namorado, enfim, contar aquilo que você está lendo. Às vezes pode ser até um pouco chato, mas se você tiver alguém disposto a te ouvir, ajuda demais. Fazer resumos do que está lendo, contar para outras pessoas, vai fazer com que você absorva muito mais aquilo. Essas foram algumas dicas rápidas e práticas, eu disse que seria rápido, para você ler mais e melhor alguns livros. Agora, se você chegou até aqui é porque você também tem interesse em ler mais e melhor a Bíblia. Eu quero te passar aqui 3 formas de você ler a Bíblia que vai transformar a sua vida. A primeira é leitura corrida. A leitura corrida basicamente é quando você lê com um plano de leitura, por exemplo, você vai ler de maneira contínua todos os dias. Eu gosto particularmente de pegar um plano de leitura de 6 meses, de 3 meses e colar na primeira página da minha Bíblia e eu vou lá, dia 1, Gênesis 1 até 12, beleza, li, vou lá e risco, né? E você vai fazendo da forma que você consegue absorver melhor. A primeira vez que eu fiz um plano de leitura foi de 1 ano e pra mim foi excelente, primeiro porque eu criei o hábito de ler, afinal de contas todos os dias eu tinha que estar lendo essa leitura corrida. E depois que você já consegue finalizar o seu primeiro plano, você vai pra um de 6, você vai pra um de 3, por quê? A ideia é, depois que você conseguir passar essas primeiras etapas de 1 ano, de 6 meses, você for diminuindo, você vai tendo maior compreensão da macrovisão bíblica. Porque, por exemplo, quando eu li o plano de leitura de 1 ano, né, você está lendo Gênesis 1 em janeiro e está lendo Apocalipse em dezembro. Às vezes o seu cérebro não consegue ligar uma coisa na outra porque é muito tempo de diferença. Agora, quando você está em um de 6 meses, um de 3 meses, cada vez mais essa história toda da Bíblia ela vai ficando em um curto espaço de tempo e você vai conseguindo compreender mais, você consegue perceber que lá em Gênesis tem algumas coisas que conversam com o que está lá em Apocalipse e o seu cérebro consegue fazer associações. Então você tem que achar o seu ritmo com certeza, mas eu recomendo, comece com um plano de 1 ano, depois faz um de 6 meses, depois faz um de 3 meses e vai diminuindo. Você vai perceber que o de 1 ano, ele é mais fácil para você ler durante o dia porque são 3, 4 capítulos diários. Agora os de 3 meses são 12 capítulos, mas lembra da dica que eu dei anteriormente? 12 capítulos da Bíblia pode parecer muita coisa, mas se você fragmentar ao longo do seu dia, fica fácil, né? Você lê 2 capítulos de manhã, 4 capítulos na hora do almoço, 2 capítulos antes de dormir, enfim, você vai dividindo isso daí, vai fragmentando e vai ficando mais fácil. Então a primeira dica é,
faça um plano de leitura corrido, leia a Bíblia de forma corrida. Ah, mas dessa forma eu leio e não consigo entender. Meu amigo, nessa forma de leitura corrida, a ideia nem é tanto entender tudo que está sendo falado lá. É como se a Bíblia ela fosse o oxigênio, você está só pegando aquilo ali todo dia, porque você precisa estar enchendo a sua cabeça com aquelas informações. Agora, a segunda forma de você ler a Bíblia, que também é muito boa, é a meditação, né? Você pode tanto meditar em textos que você está lendo ali, você tirar um tempo para refletir sobre aquilo, meditar de forma interior, ou também orar as escrituras, que é fundamental. Eu falei um pouco sobre isso no meu último vídeo, sobre orar, e orar a Bíblia é muito lindo, porque você pega aquelas verdades que estão sendo ditas e toma posse daquilo. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor que escreveu está do seu lado ali, então você pode conversar com ele, você pode refletir sobre aquilo. Então a leitura corrida é uma coisa, a meditação ela é outra. Muitas das vezes a minha meditação ela flui da leitura corrida, eu estou lendo alguma coisa lá no plano e alguma coisa salta aos meus olhos, arde no meu coração e eu começo a meditar sobre aquilo. Então, a segunda forma é meditação das escrituras, oração das escrituras, que é fundamental. E por fim, para você que quer entender ainda mais e mais profundo, é o estudo da Bíblia. De fato, um estudo sistemático, né? Na primeira forma de ler a Bíblia, que é a leitura corrida, você às vezes lê muita coisa, não consegue compreender e tudo bem, né? Você está só se alimentando com aquilo. Na segunda forma, você está refletindo, você está orando aquelas verdades. Mas nessa terceira forma, você tira um tempo para estudar, de fato, a Bíblia, né? Pegar comentários bíblicos, pegar outros livros ali também para te auxiliar, ir atrás do sentido original das palavras, fazer de fato ali com que você entenda o que o texto está dizendo, por que o texto está dizendo aquilo, quem está falando aquilo, né, qual que era o contexto da época, e você se aprofunda dessa forma. Gente, isso é maravilhoso, né? Eu mesmo gosto de pegar algumas madrugadas afora com algum café, com algum energético, pegar aí algumas porções da Bíblia e estudar aquilo a fundo, e sempre é revigorante, muda e transforma a vida de fato. Então, se você ainda não faz nenhuma dessas três formas, comece a ler a Bíblia dessa forma, com a leitura corrida, com a meditação e com os estudos, e isso vai transformar a sua vida, eu tenho certeza. E pessoal, basicamente esse é o vídeo, são algumas dicas práticas de ler mais, você que tem interesse em crescer nisso. Acima de tudo, ache o seu ritmo, comece como você consegue, é muito importante começar e permanecer, né? Tem muita gente que começa animado, começo do ano, vou fazer plano de leitura, aí passa um mês, já não consegue. Ache o seu ritmo e persevera nisso. Entre ser intenso e ser constante, escolha ser constante, até que você, de tanta constância que você tenha, você chegue também a ser intenso, e isso vai ser o ideal. Olha, se você gostou desse vídeo, se você acha que é um conteúdo valioso e para estar mandando para alguém, compartilha, manda para seus amigos e de fato comece a transformar a sua vida de leitura esse ano de 2023. Muito obrigado, até a próxima e valeu!